Existe uma coisa silenciosa que controla a vida de muita gente sem que elas percebam. E não é dinheiro, não é tempo e nem são outras pessoas. É a necessidade de controle. Mas não aquele controle óbvio, de organizar a mesa, planejar a semana ou fazer listas de metas. É um controle mais profundo, mais psicológico, quase invisível. É a sensação de que, se você conseguir organizar a vida direito, prever as coisas certas e evitar os erros, em algum momento, você finalmente vai poder relaxar. Como se a vida tivesse um ponto onde tudo fica estável, onde você resolve todos os problemas, toma todas as decisões certas, organiza tudo, entende tudo, e finalmente, a mente fica em silêncio. O problema é que esse momento nunca chega, e não chega porque existe uma ilusão escondida nisso tudo, a ilusão de que a satisfação vem quando a vida está sob controle. Se você observar sua própria vida, provavelmente vai perceber que sempre existe alguma coisa que você acha que precisa resolver antes de poder ficar tranquilo. Quando eu terminar isso, eu descanso. Quando eu resolver esse problema, eu fico em paz. Quando eu ganhar mais dinheiro, eu paro de me preocupar. Quando minha vida estiver organizada, eu relaxo. Quando eu entender o que fazer da vida, tudo se encaixa. Sempre existe um quando, e esse quando sempre está no futuro. O que quase ninguém percebe é que quando o futuro chega, ele vira presente. E o presente sempre vem com novos problemas, novas decisões, novas dúvidas e novas incertezas. A linha de chegada se move o tempo inteiro. É como correr atrás do horizonte. Você anda, e ele continua na mesma distância. Isso acontece porque o problema não é a falta de controle, é a necessidade de controle. A maioria das pessoas acha que o que gera ansiedade é não ter controle da vida, mas, muitas vezes, o que gera ansiedade é tentar controlar o que não pode ser controlado. E isso cansa, de um jeito que não aparece no corpo, mas aparece na mente. É um cansaço mental, um cansaço emocional, uma dificuldade de relaxar, uma sensação de que sempre tem alguma coisa pendente, alguma coisa que você esqueceu, alguma coisa que pode dar errado a qualquer momento. Isso não é só rotina pesada ou excesso de responsabilidade. Isso é a mente tentando manter o mundo previsível o tempo inteiro. O cérebro humano odeia a incerteza. Incerteza para o cérebro significa perigo. Durante milhares de anos, incerteza podia significar um predador, escassez, exclusão do grupo ou perda de território. Então, o cérebro desenvolveu uma obsessão por prever o que vai acontecer. Ele quer saber o resultado antes, quer saber se vai dar certo, quer saber se a pessoa vai ficar, quer saber se a escolha é a certa, quer saber se vale a pena, quer saber se é seguro, quer saber se você não vai se arrender depois. O cérebro quer garantias, mas a vida não dá garantias. E é aí que nasce a tensão constante que muita gente sente e não sabe explicar. A pessoa não está em perigo, mas o cérebro continua procurando perigo. A pessoa não está sendo perseguida, mas a mente continua tentando prever o próximo problema. A pessoa não está passando por uma crise, mas vive como se estivesse se preparando para uma. Isso cria um estado de alerta constante, uma sensação de que você não pode relaxar completamente porque algo pode acontecer. E quando você vive assim, o controle vira uma tentativa de reduzir essa sensação. Você organiza mais, planeja mais, pensa mais, analisa mais. Tenta evitar erros, frustrações, escolhas erradas, caminhos errados. A vida vira uma tentativa constante de reduzir riscos. O problema é que, quanto mais você tenta controlar tudo, mais você percebe que não consegue controlar nada. Você não controla o que as pessoas pensam, não controla o que as pessoas sentem, não controla o que elas fazem, não controla o tempo, as oportunidades, o passado ou o futuro, não controla a sorte, os encontros ou os desencontros, não controla crises, mudanças, perdas ou finais. E quando você tenta controlar tudo isso mesmo assim, a sensação que aparece é a de insuficiência, porque sempre existe algo fora do lugar, algo atrasado, algo incerto. Então a mente nunca entra em modo de descanso total, ela fica sempre em modo de preparação. E viver em modo de preparação o tempo inteiro é exaustivo. Agora, vem uma parte muito importante de entender. Você não quer controle, você quer a sensação que o controle promete. Segurança, estabilidade, previsibilidade, tranquilidade, certeza, ausência de medo e ansiedade. O controle é só o caminho que você aprendeu para tentar chegar nessas sensações. Mas talvez esse caminho esteja errado. Porque segurança emocional não vem de controlar tudo o que acontece fora. Vem de confiar que você consegue lidar com o que acontecer dentro. Isso é completamente diferente. Uma pessoa que precisa que tudo dê certo para ficar bem, vive ansiosa.
Uma pessoa que sabe que consegue lidar quando algo dá errado vive mais tranquila. Uma depende do mundo, a outra depende dela mesma. Isso muda completamente a forma de viver, porque a vida nunca vai estar completamente sob controle. Nunca. Sempre vai existir incerteza. Sempre vai existir risco, erro, perda e mudança. Sempre vai existir algo que você não previu. Então, talvez a pergunta não seja: como eu controlo minha vida? Talvez a pergunta seja: como eu me torno alguém que consegue viver bem, mesmo sem controlar tudo? Essa é uma pergunta muito mais poderosa, porque ela muda o seu foco do mundo externo para o mundo interno. Você não controla o mundo, mas pode aprender a controlar sua reação ao mundo. Você não controla o que acontece, mas pode aprender a lidar com o que acontece. Você não controla o futuro, mas pode construir capacidade emocional para quando ele chegar. Isso é controle de verdade, controle emocional, controle de atenção, controle de pensamento, de reação e de comportamento. Esse é o único controle real que existe. Todo o resto é tentativa de negociação com o caos. E quando você entende isso, uma coisa começa a acontecer devagar. Você continua planejando a vida, mas não entra em pânico quando o plano muda. Você continua querendo que as coisas deem certo, mas não desmorona quando algo dá errado. Você começa a ficar mais flexível. E flexibilidade psicológica é uma das maiores forças mentais que alguém pode desenvolver, porque o rígido quebra, o flexível se adapta. Talvez o problema não seja que sua vida está fora de controle. Talvez o problema seja que você acha que ela deveria estar sob controle. Essa expectativa silenciosa destrói a paz de muita gente. A pessoa acha que adultos deveriam ter tudo resolvido, que pessoas inteligentes não erram, que pessoas maduras sabem exatamente o que estão fazendo, que existe alguém, em algum lugar, que sabe exatamente como viver. Mas a verdade é que a maioria das pessoas está improvisando a vida. Algumas só parecem mais confiantes enquanto improvisam. No fundo, quase todo mundo está tentando entender o que está fazendo aqui enquanto vive. E quando você percebe isso, a necessidade de controle diminui um pouco, porque você entende que a vida não é um sistema que pode ser totalmente organizado. Ela é um processo que precisa ser vivido. Talvez a vida não seja um problema para ser resolvido. Talvez seja um cenário para ser atravessado. E atravessar é diferente de controlar. Quem tenta controlar o oceano enlouquece. Quem aprende a nadar sobrevive. Talvez a paz que você procura não esteja em ter certeza sobre tudo. Talvez esteja em aceitar que você não tem, e mesmo assim, continuar andando. Porque, no final das contas, maturidade emocional não é quando sua vida está sob controle. É quando o descontrole não destrói você. E isso muda tudo.